Olá, eu me chamo Marcones e faço parte do PIBID de Física. Hoje eu irei apresentar um software chamado Tracker. Esse software é capaz de analisar o movimento dos corpos. Nesse caso, eu posso estar analisando o movimento de um corpo em queda livre, de um lançamento vertical, horizontal e até mesmo um lançamento oblíquo, certo? Ainda existem outras aplicações, mas basicamente são essas. Eu irei apresentar aqui dois experimentos, certo? No primeiro experimento, vou ter aqui movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, e no outro eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado com a velocidade variando em função do tempo. Para começar, eu vou abrir aqui o primeiro experimento, apertando Ctrl O. Ele vai me levar para essa janela e eu seleciono aqui os experimentos. Nesse caso, selecionar o primeiro experimento. Ele vai abrir. Veja que ele entrou com o vídeo aqui na horizontal, mas eu preciso fazer análise do vídeo na vertical. Então eu vou rotacionar, eu vou vir aqui em vídeo, filtros, novo e rotacionar. Nesse caso eu preciso rotacionar ele no sentido horário, então eu vou selecionar essa opção. E ele já coloca para mim no sentido vertical. Vou fechar. O programa ele precisa de alguma coisa, o tamanho de alguma coisa para poder se basear. Nesse caso, perceba que aqui eu tenho algumas medidas, certo? Que variam de 5 e 5 centímetros. E eu vou utilizar elas como uma base para calibrar o programa. Para fazer isso, eu vou vir aqui nessa opção, novo e bastão de medição. Apertando Shift, eu seleciono o ponto inicial e segurando Shift novamente o ponto final. E aqui eu vou determinar o quanto que vale essa medida. Nesse caso, 5 centímetros. Dou OK. Ele vai perguntar se eu quero alterar a unidade para centímetros. Eu aperto aqui, dizendo que sim. Pronto. Agora o programa ele sabe, ele consegue determinar qual vai ser a distância percorrida pelo corpo. No caso, essa bolinha aqui que vamos utilizar. Outro detalhe importante aqui no Tracker é você determinar a parte do vídeo que realmente você vai analisar. Perceba que aqui eu não vou analisar o vídeo todo, vou analisar apenas uma parte. Então preciso determinar qual vai ser o quadro, o frame inicial. Nesse caso eu vou determinar aqui, no quadro 21. Exatamente aqui, pronto. Então esse vai ser o ponto de partida, de onde eu vou analisar o movimento da bolinha. E agora eu preciso vir aqui, clicar com o botão direito, certo? Sobre esse marcador e selecionar essa opção, determine este como quadro inicial. Agora eu preciso determinar o quadro final, então basta você ir andando aqui com o marcador. E aqui. Ótimo. Esse vai ser meu quadro final, que é quando a bolinha chega a esse ponto. Novamente, o mesmo procedimento, só que dessa vez seleciono essa opção, determine este como quadro final. Pronto, então o tracker só vai analisar a partir desse ponto até esse outro ponto, ok? Então, voltando, agora vou inserir o eixo de referência, como se fosse um plano cartesiano mesmo. Esse plano cartesiano, ele funciona da seguinte forma: essa setinha que tem aqui, ela é o X, certo? Essa pequena seta aqui, na verdade, esse traço, perdão. Esse traço aqui representa o eixo X e esse outro eixo aqui é o eixo Y, certo? Então, veja que eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar o quadro final, e vou colocar esse eixo justamente
onde a bolinha cai, certo? A origem do eixo eu vou colocar exatamente onde a bolinha para. Pronto. Eu volto ao início, ok? Agora vamos analisar o movimento da bolinha, certo? Vou clicar aqui em novo, ponto de massa. Vai aparecer essa janela e esse gráfico, certo? Apertando agora as teclas Ctrl e Shift, né, vai aparecer esse círculozinho que é para você poder selecionar a bolinha. Para melhorar, né, a questão de precisão e tudo mais, pode aproximar, né, justamente para você poder selecionar exatamente o meio aqui, né, o centro da bolinha. Perceba aqui que ele já conseguiu reconhecer, certo? Agora basta você vir e clicar aqui em pesquisar e ele vai fazer, né, a análise do movimento de forma automática, certo? Aqui ele já está captando, né, já está obtendo os dados. É óbvio que aqui pode surgir alguns probleminhas, né, como alguns pontos que vão indo mais para um lado, indo mais para o outro, certo? E o programa também, por conta do vídeo, né, não consegue captar muito bem o movimento, né? Então perceba que alguns pontos aqui saíram, né, da trajetória, mas a maioria, né, a gente consegue ter alguma precisão aqui, certo? Vou fechar aqui, já terminou a análise. Eu posso vir aqui em dados e selecionar os dados que eu quero ver, né? Eu tenho aqui o tempo, a distância percorrida ali no eixo X, a distância percorrida no eixo Y. Eu vou desmarcar aqui o eixo X, vou deixar só o eixo Y. E vamos ver também a velocidade, né? A intensidade, o módulo da velocidade. Então ele me dá esses valores aqui, certo? Perceba que eu tenho aqui a distância percorrida juntamente com a velocidade, certo? Eu posso vir aqui no gráfico e mudar essas grandezas, né? Eu tenho aqui a distância no X e aqui eu tenho o tempo. Então vou mudar aqui a distância em X, posso deixar a distância em Y, pegando desse gráfico. Posso vir aqui também selecionar a velocidade. Vejamos aqui, intensidade da velocidade, certo? E ele vai me dar esse gráfico aqui. Então perceba que com o tracker eu consigo, né, não só ver algumas grandezas como tempo, distância, velocidade, eu posso ver muitas outras, certo? Ele dá um leque de possibilidades muito grande. Vai depender justamente do que você precisa analisar, certo? Agora vamos para o outro vídeo, certo? Onde será mostrado o movimento retilíneo uniformemente variado, né, onde a velocidade está variando. No caso, um vídeo, né, de uma bolinha em queda livre. Então, agora eu vou fazer a análise do movimento, certo, dessa bolinha em queda livre. Veja aqui que eu já fiz o mesmo procedimento que eu fiz no outro vídeo, né, selecionei a parte que eu quero analisar, coloquei o eixo de referência, né, o bastão de medição, novamente com a medida de 5 centímetros. Aqui está a bolinha, ok? Vou utilizar novamente essa opção aqui, né, ponto de massa. Só que diferente do outro vídeo, né, onde eu utilizei a opção da trajetória automática, né, onde o programa ele calcula sozinho, né, a trajetória e todos os outros dados. Dessa vez eu vou fazer de forma manual, certo? Então, ao contrário, né, ao invés de apertar as teclas Ctrl e Shift, eu vou apertar somente o Shift e vou poder, né, fazer esse procedimento manualmente. Então, vou vir aqui, bem no meio da bolinha, certo? E fazer, né, esse procedimento até o último frame, né, até o último quadro. Então, apertando Shift novamente, né, e selecionando cada ponto onde a bolinha se encontra, ok? Eu vou fazer isso e volto daqui a pouco.
Voltei, né, já com os dados aqui e com os pontos selecionados. Eu já deixei aqui alguns dados separados, né? Temos o tempo, a distância percorrida em y, a velocidade, a aceleração, certo? Aqui no gráfico temos velocidade por tempo. Então perceba que dá para a gente fazer de forma manual e dá para a gente fazer de forma automática. Dependendo do vídeo, a gente consegue precisão mais com um e com o outro, né? Vai depender. Então, nesse caso é preciso analisar bem, né? Qual você vai utilizar, até também se o programa ele consegue captar. Por exemplo, nesse vídeo, né, ele não conseguiu captar automaticamente o movimento da bolinha, então foi preciso que eu fizesse isso manualmente, certo? Mas veja que ele ainda me fornece aqui alguns dados, né? Alguns aqui realmente saem um pouco, né, da precisão, mas outros a gente consegue valores bem interessantes para a gente fazer nosso estudo, ok?